Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do Nitcast. Um episódio que vai falar muito sobre a parte de inovação e tecnologia nas áreas animal, né, de a parte animal de fato. É uma área que eu não entendo muito, mas as pessoas que estão aqui nessa mesa entendem demais e vivem isso, respiram isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte, de forma geral, né, de inovação e tecnologia nessa área. Então hoje, para compor esse podcast, nós temos a professora Débora, que vai nos ajudar em relação às perguntas especificamente, e também o Cláudio, que está representando aqui a Champion, que é uma empresa voltada muito para essa área, né? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tirar algumas dúvidas, entender um pouco mais. Eu, apesar de não saber muito, gosto muito dessa área, apesar de não ter os conhecimentos técnicos como vocês têm aqui, mas eu gostaria muito sim, de agradecer primeiramente a disponibilidade de vocês estarem aqui. Sabe, eu sei que a agenda é bem complexa, a gente precisou casar a agenda, fazer a agenda dar certo, né? Mas eu gostaria muito de agradecer vocês, tá? Gostaria muito que vocês se apresentassem também para o nosso público. Às vezes as pessoas não conhecem vocês ainda. Então, professora Débora, por favor, primeiro agradecer a senhora e também para a senhora poder se apresentar da melhor forma que a senhora acha que seja conveniente, professora. Fique à vontade para isso, tá bom? Olá, pessoal. Eu sou a professora Débora, coordenadora do curso de Medicina Veterinária e também professora de Parasitologia Veterinária, né? Tenho trabalhado há muito tempo em áreas de pesquisas relacionadas a parasitos que interferem na reprodução animal. Ótimo. Cláudio, meu querido, fique à vontade. Olá, na verdade sou eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Cláudio Rodrigues, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Goiás. Tenho aí pouco mais de 20 anos de formação dentro do mercado, dentro da indústria. Hoje estou como diretor de pesquisa e desenvolvimento e serviços técnicos e marketing da empresa Champion, que é uma empresa paulista de fundação, goiana de coração, e é uma empresa familiar, a primeira empresa de produtos veterinários do Brasil a ter uma operação direta nos Estados Unidos, né, vendendo, produzindo e vendendo produtos veterinários nesse mercado acirradíssimo americano. E nos tornamos também uma multinacional ao longo desses anos de existência, com presença em quase 20 países ao longo do globo. Para mim é um prazer enorme estar aqui, rever a Débora, né? Fomos colegas de faculdade, da época de faculdade, e é um prazer ver também o tanto que a Univangélica cresceu, né? Eu falei aqui agora que a Champ é uma empresa goiana de coração, sediada no DAIA, aqui em Anápolis. Então é motivo de muito orgulho ver uma instituição de ensino, o tamanho que a Univangélica está, a estrutura que ela está e com a qualificação de profissionais que ela tem hoje. Parabéns para vocês. Ótimo, obrigado, viu, Cláudio? Inclusive, quando a professora Débora me falou sobre a questão da Champion, né? É uma empresa voltada para a saúde animal e o pessoal investe muito na parte de inovação, de tecnologia, tá sempre querendo inovar no processo de aplicação de fato dos produtos envolvidos pela Champion, né? E ela começou a falar um pouco sobre a história. Eu falei assim, professora, vamos marcar uma reunião com o Cláudio para a gente poder conversar um pouco com ele. Naquele dia que você fez aquela apresentação breve sobre a Champion, eu falei assim, ele veste a camisa, meu amigo, levantou a bandeira da empresa, porque aquela apresentação eu gostei muito dela, sabe, Obrigado. da empresa em si. Eu acho que o nosso público tem que saber daquela história, sabe, Cláudio, assim, como surgiu a empresa, sabe, por que surgiu, sabe, vem de qual ideia, qual é o sonho, sabe, por que, que a Champion faz o que a Champion faz, sabe? Se você puder explicar para nós, sabe? Eu tenho certeza que eu vou aprender mais, a professora Débora também, com as explicações que você vai dar agora, do porquê surgiu a Champion, sabe? Quem surgiu, quem fez a Champion se tornar o que é hoje, sabe? E na sua fala também explicar assim, qual é o papel da Champion em relação ao mercado, em relação ao cliente final, sabe? O que, que a Champion faz também, o que, que a Champion entrega em relação à parte da medicina veterinária, né, e os produtos que a Champion vem desenvolvendo. Por favor, meu querido. Maravilha, com todo prazer, né? São dos poucos mais de 20 anos de formação, eu tenho 17 com a família Rocha, né, que é a proprietária da empresa, e então realmente tem muita paixão envolvida, né? Graças a Deus consegui dar a minha contribuição para a gente poder crescer junto com a empresa.
Mas a Champion, ela tem uma história que é muito curiosa. Ela nasceu da pesquisa. Ela nasceu da necessidade de resolver um problema de saúde animal. O nosso fundador, professor doutor Uriel Franco da Rocha, na época ele era professor, era um decano da Universidade de São Paulo, da cadeira de parasitologia veterinária, um profundo estudioso, apaixonado pela medicina veterinária, era professor cooperado da Universidade do Kansas, nos Estados Unidos, então ele fazia pesquisa no Brasil, viajava para os Estados Unidos, viajava para a África, aonde tinha desafio, lá estava o professor Uriel, tentando ajudar, tentando desenvolver, sempre com um sonho muito grande de desenvolver a pecuária nacional. E ele é uberabense e estava em São Paulo em função de ter passado no concurso e ter assumido a cadeira lá na USP. E aí ele foi chamado lá em Uberaba para resolver um problema que muitos bovinos, naquela época, estou falando da década de 40, mais de 3 mil animais já tinham ido a óbito por conta do problema e ninguém achava o diagnóstico. Imagina 3 mil animais na década de 40. Era muito dinheiro, era muito animal. Ele fez uma anamnese, montou-se ali um estudo de campo, e ele fez o diagnóstico do problema, e apesar da solução estar à mão, ele identificou que tinha um problema de absorção. Então ele fez o que hoje foi o nosso primeiro produto. Então só que ele não queria só resolver o problema. Ele queria resolver o problema e respeitar o habitat natural do animal. Então eram duas coisas que tinham que andar juntas, porque ele sempre falava, ele falou assim, eu não acredito no tratamento individual para animal de produção. Animal de produção tem que ser tratado em rebanho, no lugar onde ele vive. Ou seja, na década de 40 ele já pensava bem-estar, tinha essa visão. E o produto na época ficou conhecido como o sal do Uriel. E ele não vendia, ele simplesmente produzia dentro do laboratório da universidade e doava aquilo para as pessoas, quem precisava, quem buscava a solução, né, o coração de veterinário, não, eu quero resolver o problema. E aí a Champion, em 1959, o negócio estava um pouco meio grande já, tomando conta de todo o laboratório da USP. A esposa dele, que era contadora, dona Ercília, falou, olha, a gente está perdendo uma oportunidade. E o reitor falou assim, e estão ocupando demais o meu laboratório. E a Champion começou literalmente dentro de casa, da pesquisa. Ali ela começou a formação de preço, o atendimento dos clientes. Então o produto que era produzido dentro do laboratório da USP começou a ser vendido no mercado a partir de notas fiscais que ela tirava na cozinha da casa deles. E aí, então, em 1959, eles adquiriram um galpão perto da represa do Guarapiranga e fundaram, na época, o IVA, né, que é o Instituto de Veterinária Aplicado. Na década de 80, com os incentivos fiscais, já com o Dr. Flávio Alves da Rocha, a segunda geração da família na presidência, mudaram-se para Goiás. Então a gente tem mais tempo de Goiás do que de São Paulo, por isso uma empresa goiana de coração. E a empresa, desde que o Dr. Uriel deixou o cargo de presidente, ele deixou o cargo de presidente, mas ele sempre foi a fonte de inspiração para a missão, para os valores, e essa missão, esses valores inspirados pelo fundador, elas nos norteiam e nos guiam até hoje no desenvolvimento e na pesquisa de novos produtos. Show de bola. De lá para cá, a Champion vem se destacando muito no mercado. Só explica para as pessoas, que às vezes as pessoas que vão escutar aqui não é médico veterinário, ou talvez não é da área, qual que é o desafio dessa área, sabe assim, falando sobre saúde animal, o que tem muito de desafio assim que a Champion resolve, só para a gente poder ter um parâmetro assim. Eu acho que na parte prática da pecuária nacional e mundial, a gente busca hoje um animal, quando falando de animal de produção, né, Débora? A gente busca um animal cada vez mais produtivo,
um animal cada vez mais precoce, um produto final, seja leite ou carne, de cada vez mais qualidade e com mais sustentabilidade. E o animal, nós estamos chegando num nível muito apurado de genética, estamos chegando num nível muito apurado de nutrição. Né? Hoje, tudo bem que a média nacional ainda não está nisso, mas a gente já tem sistemas de produção onde a gente entrega animais com peso ideal ao abate, com rendimento de carcaça ideal ao abate, com uma idade de 15 meses, 15, 16 meses. E a gente vem produzindo cada vez mais por conta dessa precocidade, desse ciclo de produção mais rápido, a gente vem produzindo cada vez mais no mesmo espaço de terra ou talvez até espaços de terra cada vez menores. Né? Então, por exemplo, a gente vê as áreas de pastagem se manterem ou serem diminuídas no estado do Mato Grosso. As áreas de soja, elas não avançam sobre as reservas, mas elas avançam sobre o pasto. Então, a área de soja aumenta com a área de pasto diminuindo e o rebanho do Mato Grosso só cresce. A gente teve aí no último censo, por exemplo, em relação a 10 anos do penúltimo censo para o último, o rebanho cresceu de 29,5 milhões de animais para 34,5 milhões de animais sendo produzidos numa área cada vez menor. Então, esse é o desafio da pecuária mundial. Então, nutrição, genética, nós estamos atingindo um nível de qualidade muito alto. Sanidade na parte de vacinas e na parte de protocolos preventivos também. Hoje nós temos muita coisa tecnológica e ao invés de tratar a doença, né, doutora? A gente cada vez mais previne essa doença. E a Champion entra nessa parte de saúde num nicho muito específico, que esse sim eu acho que a gente ainda tem muito a desenvolver, que é o controle de parasitas. Ectoparasitas e endoparasitas. E é aí que a gente atua. A nossa tecnologia, o conceito do fator NSB, ele vem, ele nasceu e ele é proposto ao mercado como um todo, baseado nas missões e nos valores e na visão que o nosso fundador nos deixou, o Dr. Uriel Franco Rocha. Respeito ao bem-estar e ao habitat natural do animal. Cláudio, se é possível eu aplicar produtos no animal que vão controlar mosca, que vão controlar carrapato, que vão controlar vermes internos, né, gastrointestinais, respeitando o habitat natural do animal, que é o pasto, respeitando o bem-estar desse animal? Sim, é possível. Estava comentando com a doutora Débora fora do ar aqui, que a nossa molécula ela é extremamente utilizada nos Estados Unidos. 85% do rebanho americano, por exemplo, usa a mesma molécula que norteia a nossa tecnologia aqui no Brasil, que é um produto que vai cortar ciclo de reprodução, ou seja, eu não vou ter mosca, carrapato e vermes novos nascendo para parasitar os animais, né? Sem resíduo, sem período de carência e sem a necessidade principalmente de fechar esse animal ou de aplicar em cima dele, né? Aplicar agulha, aplicar um fio de puron no lombo, pulverizações que às vezes podem intoxicar, causar acidentes, e mesmo quando não causam nada, mexem com o equilíbrio hormonal do animal, causando uma menor produtividade. Então, você respeitar o bem-estar desse animal, quando você está tratando um problema, você respeitar o bem-estar desse animal, não é só a questão de ética profissional. Não é só uma questão de ter cuidado e carinho com aquele animal. É porque se você dá esse carinho, se você respeita ele, ele te devolve com cada vez mais produção. É uma relação de ganha-ganha, uma relação de respeito mútuo. Eu achei interessante, Cláudio, quando você comentou que o Dr. Uriel levou em consideração que os animais, o bovino, ele vive em rebanho, né? Então, isso é questão de comportamento, do comportamento animal que está dentro do bem-estar animal. Então, a gente leva em consideração o comportamento animal,
para que ele possa expressar o seu comportamento. Isso gera um bem-estar animal. E isso é super atual. E o bem-estar animal é um assunto atual, entendeu? Que tem sido levado muito em consideração hoje dentro da produção animal. E o Dr. Uriel já estava levando. Então, Perfeito. isso é uma forma de inovação. Exatamente. Desde 1940. É uma inovação. Exato. Muito bem colocado, Débora, a questão do comportamento animal. O bovino, como você muito bem disse, né, ele tem esse comportamento de rebanho. Só para te dar só para falar de uma coisa prática que às vezes é boba, e o produtor de leite, por exemplo, ele não se atenta a isso. Se você falar com qualquer produtor de leite e falar em quebra de leite, né, ou esconder o leite, ele vai saber o que é. Tanto é que quando ele trabalha com pulverização, ele não trabalha o lote todo. Né? Você tem um lote ali, por exemplo, de 40 vacas produzindo leite, ele não pulveriza as 40 tudo. Ele pulveriza 10 hoje, 15 amanhã, 20 depois. Por quê? Porque ele sabe que aquela vaca esconde o leite depois que ele pulveriza. Só que ele não sabe por quê. É porque ao pulverizar, ele não respeita esse comportamento animal. Uma pesquisa que o Milk Point fez há um ano atrás, mais ou menos, ela mediu os picos de ocitocina e a única variável da pesquisa foi assim, observou os picos de ocitocina dos animais sendo a rotina normal, sendo ordenhadas todos os dias em grupo, dentro dos robôs e etc e tal. Lotes de 20, 30, 40 animais, conforme a rotina da fazenda. Aí a única variável foi assim, vamos ordenhar as mesmas vacas, do mesmo jeito, com o mesmo robô, tudo igualzinho. A única diferença é que agora a gente vai ordenhar elas sozinha. Ao invés de elas serem ordenhadas em grupo dentro do robô, desculpa, a gente vai mandar só uma por vez. A quebra de leite chegou a 22%. Ou seja, ela aumentou, eles observaram um aumento do nível de cortisol, ou seja, esse animal, só o fato dela estar ali sozinha, mesmo conhecendo o ambiente, estando ali todos os dias, 3 vezes por dia, mas o fato das colegas dela, digamos, de grupo, não estarem ali, provocou um estresse que subiu o nível do cortisol e desceu os picos de ocitocina, que fizeram elas produzirem 22% a menos de leite. Esse leite ficou retido no úbere e, como a professora Débora muito bem falou fora do ar, fator propensão para mastite. Então, se você não respeita esse comportamento animal que a professora acabou de citar, se você não respeita, não dá bem-estar para esse animal, não é só que você está maltratando ele também não vai te devolver tudo aquilo que ele pode. A produção ela está entrelaçada, interligada, justamente nesse bem-estar. Do primeiro produto que a Champion criou lá atrás, 1940, Isso. para a história de, sei lá, 60, 84 anos, né? Já está dando de história, 84, 85 anos. Esse ano de 1940, nós estamos falando de 1959, na verdade, quando né? foi fundado. Foi fundado. Entendi. O primeiro produto em 1946, 46, mas a fundação em 1959, então estamos com 65 anos 65 de história anos. esse ano. Isso. Dá para mensurar a quantidade de produtos já colocados no mercado? Dá para A gente fez essa conta esses dias. Levando em consideração só o Brasil, a gente já tratou mais de 60 milhões de animais. 60 milhões de animais com os produtos da Champion de Com os fato. produtos da Champion. Isso tudo é criado, desenvolvido pelo setor interno de vocês? Como é que funciona isso, Cláudio? Só para as pessoas entenderem, porque assim, uma coisa é pegar um produto na prateleira e replicar ele. Outra coisa é desenvolver de fato esse produto com teste, etc. Como é que funciona isso dentro da Champion, pensando no primeiro produto lá desenvolvido lá atrás, para o que vocês trabalham hoje em dia nessa evolução, sabe? Eu gostaria de fazer um comentário antes, né? Esse setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, assim como toda empresa, ele é muito flexível. Uhum. E essa agilidade e flexibilidade, ela vem do fato de ser uma empresa familiar. Uhum. Né? Hoje a gente faz parte de um grupo muito seleto
que somente 1% das empresas brasileiras chegam à terceira geração. Né? Então, na maioria das vezes, na segunda geração, ou você tem uma venda, ou você tem uma fusão, ou você tem uma participação, ou você tem o investimento de um fundo, de um IPO, um private equity, alguma coisa acontece dentro daquela estrutura de 99% das empresas familiares na segunda geração. Então, esse fato da gente estar na terceira geração, mantendo a missão e os valores do fundador, é muito importante para a gente ter agilidade e flexibilidade em toda a empresa. Então, a cultura da empresa é essa, cara, pensa fora da caixa. Não tenta montar uma estrutura física, engessada, que trabalhe quadrada. Não faz isso. Pensa fora da caixa. Então, a gente foi estruturar o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, eu pensei muito nisso. Então, hoje eu tenho uma estrutura interna e eu também tenho a construção de parcerias. Então, quando a gente levou a empresa para 17 países, Estados Unidos, México, hoje tem Argentina, tem Paraguai, tem Chile, tem Bolívia, tem África, tem Nova Zelândia, Austrália, Paquistão. Estamos no Irã também. Em 2018 eu estive no Irã para fazer palestra para produtor. Fantástico, podemos falar disso em outra ocasião. Isso facilitou muito a gente ter acesso a tecnologias. Então a gente bate o olho, aquilo fecha com a missão, com os valores e com a visão do nosso fundador. Cara, eu vou construir uma parceria. O desenvolvimento ele pode ser dentro da empresa, ele pode ser com financiamento público-privado. Por exemplo, agora a gente está com um pipeline de 20 novos produtos, todos eles com um grau de inovação tecnológico altíssimo, financiados pelo FINEP. E a gente falou aqui fora do ar, na construção, não sei nem se eu posso falar disso já agora, da construção da nossa parceria aqui com a Uni Evangélica, que eu estou muito excitado com isso. A gente falou da oportunidade de um grupo americano, de pesquisadores americanos, que estão com um portfólio de produtos que não existem no mundo. Eu falei, cara, eu quero. E aí a gente já está conversando aqui de dentro da parceria da Champion com a Uni Evangélica, a gente ter os investimentos necessários para desenvolver esse portfólio. Então, respondendo a tua pergunta, agilidade, flexibilidade e pensamento fora da caixa. Então, eu tenho a estrutura lá dentro com químicos, biólogos, laboratório próprio, fazendo testes de validação, de composição, de formulação química, tem. Temos um centro de pesquisa? Temos também. Mas eu tenho hoje acontecendo desenvolvimento de produto que está dentro do portfólio lá nos Estados Unidos? Tenho também. Tem pesquisa de campo sendo realizada lá numa fazenda lá em Angola? Tenho também. Então, a única coisa que a gente é engessado tem que estar conectado com a nossa missão, com os nossos valores e a visão do nosso fundador. De resto, agilidade e flexibilidade. Não pode perder o porquê, né? O porquê que vocês fazem, o que vocês fazem. Acho que muitas empresas sobrevivem por conta disso, e talvez seja um dos motivos do 1% aqui, de fato, vocês fazerem parte dessa estatística, né? Exatamente. O Constantino da Gol, ele sempre falava, né, uma frase, cuidado, era mais ou menos isso, né? Cuidado para que você não tenha devaneios e fuja do seu foco. Então, 99% às vezes foge. Ele mesmo, né, que disse a frase, fugiu. Escapou, né? Então é muito difícil ficar dentro desse 1%. E isso é uma pedra que a gente tem lá, está escrito na pedra. E todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que sai do nosso core business, a gente vira e fala, cara, está conectado com a nossa pedra filosofal? Não tá. Então, muito obrigado, a gente não vai fazer. Pode ser uma baita de uma oportunidade, a gente não vai fazer. Entendi. E como é que funciona essa questão, assim, sair de uma ideia para colocar esse produto no mercado, pensando nos TRL, né? Como é que funciona isso, Cláudio? Assim, para vocês, surgiu uma ideia, surgiu uma necessidade, é um problema que a Champion tem interesse em resolver. E como é que funciona essa sequência de ações para, de fato, ter um produto para levar para o cliente final? Dá para ter um parâmetro, assim, pensando no TRL aí, dá para ter um padrão disso?
Zumberg, dependendo do produto, e aí tem a natureza, né, doutora? Uhum. Tem a natureza se é um produto biológico, se é um produto sintético, se é uma droga, se é uma vacina, por exemplo, que aí vai vir a partir de um antígeno. Mas, em média, hoje, desde a concepção de um produto até você ter ele no mercado, passando pelo registro dentro do Ministério da Agricultura, né, porque a gente também não trabalha com produtos sem registro. Ah, Cláudio, mas esse produto aqui, ele é possível de ser trabalhado, está dentro do que a legislação brasileira exige e tem licença do mapa para funcionar. Não, desculpa, a gente só trabalha com produto CPV. Eu preciso de um registro do mapa que passa por todo o rigor científico e técnico e que aprova um produto e aí eu tenho um registro que fala, não, teu produto é eficaz e seguro. Essa é uma outra questão que a gente tem. Então, em média, para você fazer todo o processo de validação, então, eu tenho uma tecnologia nova, tá? Tenho uma ideia, uma concepção, apareceu uma molécula nova. Então, desde a gente fazer os testes de campo, de formulação, de validação, até passar pelos testes oficiais dentro de um CRO, análise de mapa e todo o funil de marketing, porque também a gente tem que pensar na venda, claro, né? Sim. Até passar por todo o funil de marketing que passa pela pesquisa, desenvolvimento, valuation de mercado, posicionamento de preço, desenvolvimento de dealers, retails e etc. Você pode pôr aí 7 anos. No mínimo. No mínimo. Quando a gente fala de biológico, isso pode chegar até um pouco mais, porque aí o biológico, né, a gente estava falando fora do ar aqui das vacinas, elas têm essas fases aí que a gente fala, né, TLR1 e vai até o 9. Uhum. Então, às vezes você está no 6 e aí você teve um teste de rebanho que não deu certo. Aí você tem que voltar no 4. Então, mas cada fase dessa pode consumir de 6 meses a 1 ano. E aí depois você tem que ir para o registro. E o registro hoje no mapa, ele em média, no mínimo 3 anos, de 3 a 5 anos. Então quando a gente fala de um produto biológico, você pode ter aí de 4 anos e meio mais mapa, a gente está falando de 7 a 11 anos para você ter um produto no mercado. Então essa visão, na hora que você está desenvolvendo o produto, você tem que ter também um feeling, né? E óbvio que pesquisas de mercado, a gente estava falando também fora do ar, né, doutora? A gente busca muito isso, né? Mestrandos e doutorandos com teses, como foi a da doutora Débora lá na Universidade Federal de Goiás. Problemas que ela está pesquisando ali naquele momento, que, como a gente falou fora do ar, né? Neóspora na Califórnia teve um cheirinho em 2002, mas ele veio virar um problema mesmo em 2022. Então tem muita aposta também. Tem que ter muita aposta. E tem que estar muito interligado também, né? É. O que vai ser desenvolvido com o bem-estar do animal, Exatamente. tem que resolver um problema, mas também não pode prejudicar outro, né? Exato. E essa porção de testes acontecendo o tempo Paralelamente, todo. o tempo todo. E aí isso gera patente para a Champion. E como é que funciona essa questão? Essa tecnologia para o Brasil, as nossas tecnologias para o Brasil, elas são inovadoras. Nós conseguimos a patente e hoje a gente tem uma tecnologia, o fator NSB hoje, né, que é nutrição, saúde, bem-estar, tudo ali no mesmo produto, obedecendo o comportamento animal, promovendo para ele a solução dos problemas, mas não só isso, respeitando o bem-estar, para que ele também devolva isso em forma de produtividade, isso é uma tecnologia própria. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje de nutrição, Cláudio, outras empresas de nutrição podem ter o fator NSB? Sim. Eles podem adquirir o fator NSB da Champion e fornecer isso para os clientes dele colocando o fator NSB dentro do produto que ele leva lá para o campo. Mas a tecnologia, ela é própria. Então a gente fala de uma empresa de nutrição, todas as empresas de nutrição, né, vão trabalhar com microminerais, macrominerais, aditivo, níveis de proteína, ureia protegida, ureia pecuária. Mas eu costumo brincar que essas empresas elas são montadoras de tecnologia, né? Como se fosse carro, né? Eu pego o chip de um fornecedor, eu pego o sensor de outro e aí eu vou montando esse carro que vira um sal mineral, um proteinado,
um proteico energético. Uma dessas tecnologias é a nossa. Então, hoje, é uma tecnologia própria, é o que assim, gera muito orgulho para a gente. Foi o que nos levou a estar presente em 17 países no globo. É uma tecnologia patenteada, o fator NSB. No Brasil, ele é da Champion. O que é fator NSB? É um material, uma técnica, é um método? É um conceito. É um conceito. Na verdade, é um conceito. Quando eu tenho um produto que vai... os nossos produtos, as nossas tecnologias, eles são todas feed-through. Através da comida, dentro da comida, junto com a comida do animal. Isso é o que há de respeitar o comportamento animal. Isso é o que há de dar bem-estar para ele. Porque ao mesmo tempo que ele está comendo, seja num coxo no meio do pasto, seja num coxo de confinamento, você não está tirando esse animal, você não está mudando o comportamento dele para tentar controlar a mosca, para tentar controlar carrapato. Não, você vai ter esse controle e ele nem sente. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Então, ele não sente. É um negócio que está, naturalmente, ele está adquirindo aquele tratamento via comida. Então, isso é o que há de respeito ao comportamento animal, isso é o que há de bem-estar. Eu não tiro esse animal 1 milímetro do comportamento natural dele. Então, se eu tenho um animal que está sendo suplementado a pasto, a gente brinca dos malhadores, né? O comportamento dele ele come de manhã, ele come de tarde, ele busca água e ele pasta. Não é natural você tirar ele dessa rotina e levar para dentro do curral para aplicar produto de forma injetável, ou puron, ou pulverizado, ou meter um brinco na orelha dele. Isso não é natural. Natural é estar no meio da comida, porque dentro dessa rotina de pastar, de dormir, de ruminar, de beber água e de buscar um suplemento no coxo, ele já está se tratando. Cláudio, quando você fala do comportamento animal, é uma das questões que a gente tem que levar em consideração, né? Agora, trazendo assim, em relação a ectoparasitos e endoparasitos, a gente tem que levar em consideração também as especificidades de cada um, né? Claro. Que como o senhor comentou aqui, professor, tem coisas que são muito específicas. Às vezes a gente está falando de um mesmo gênero de ectoparasitos, por exemplo, o Rhipcephalus, né? Mas quando a gente vai falar da espécie, ela vai ter um ciclo biológico diferente, né? Que a gente tem que levar em consideração no desenvolvimento de um produto, né? Para combater esse ectoparasito. Perfeito. Como é que a Champion tem lidado com esses desafios, levando em consideração a especificidade do parasito, do ecto ou do endoparasito? Então, é como a gente disse, né? Como está tudo conectado à missão, aos valores e principalmente à visão do fundador e também ao core business da empresa, te confesso que a gente é muito específico também nisso. O core business da empresa hoje são bovinos pensando em produção, seja ele corte ou leite. Né? A gente sabe, por exemplo, tem que ter um pouquinho de cuidado para falar disso, a gente é sempre muito cuidadoso. A gente sabe que a estrutura de um parasito ela é muito parecida. Então hoje, se você tem um carrapato bovino, mas tem um carrapato equino, também são espécies diferentes dentro da mesma espécie. Mas eles têm estruturas iguais e muito parecidas. Então, por exemplo, a nossa tecnologia ela ataca a formação do exoesqueleto. Então, a gente ataca a formação de quitina. E quitina, ela é uma proteína desde que o mundo é mundo. Então, para ser bem específico mesmo, a nossa molécula, eu tenho lá a estrutura de quitina, ela é formada como se fosse uma corrente, né? E os elos dessa corrente são átomos de oxigênio. A nossa tecnologia, ela sequestra esses átomos de oxigênio e impede a formação da quitina. Essa larva fica exposta. Ou o produto se deposita, quando é ovo, o produto se deposita e forma uma casca tão grossa de deposição que ele não consegue romper. Então ele fica
Na verdade, a morte dessa larva, ela acontece de forma mecânica. Então, por isso que hoje a gente tem aí no mundo inteiro, hoje a última contagem estava em 4.800, mais de 4.800 trabalhos com essa molécula e nenhum cita resistência. E como ele ataca a formação da quitina, então, por exemplo, eu tenho produtores que falam para mim assim, cara, por que você não lança um produto para cavalo? Porque lá na minha fazenda, eu dou o produto do seu produto que é pro boi, eu deixo o cavalo lamber. E os carrapatos do cavalo sumiu, né? Tem um ou outro. É só aquele mesmo de criar imunidade nele mesmo, né? De ser aquela que a gente chama, que o produtor chama de vacina natural. Mas aí a gente volta, cara, não é o nosso core business. Equinos não é o nosso core business. Tem alguma empresa que está interessada em ter a tecnologia para equino? Aí eu caio na caixinha, no fora da caixinha, agilidade e flexibilidade. Cara, eu estou completamente aberto para a gente desenvolver alguma coisa em paralelo com a empresa, junto com uma instituição, junto com uma outra empresa que seja, formar uma parceria, uma joint venture, alguma coisa do tipo. Mas a Champion, ela não mexe com o cavalo. O core business é boi, é bovino. Desculpa, boi não, bovino, porque aí a gente tem leite. Então a gente fica nisso. A especificidade da tecnologia, ela está numa ação quase que físico-química, né, de uma característica que é inerente a qualquer tipo de inseto. Então é isso que deixa a gente feliz e tão confiante de poder trabalhar de forma segura. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma parte da empresa que trabalha com saúde pública, com essa mesma molécula. E a gente tem uma aprovação da Organização Mundial da Saúde que a nossa molécula pode ir para a água de bebê para combater dengue, por exemplo. Para combater o mosquito da dengue. Então, como eu não tenho quitina no organismo humano, nos mamíferos, né? Então é um produto 100% seguro e inofensivo para quem vai consumir aquele produto de origem animal. Ah, Cláudio, mas e para o animal que está recebendo? Por que tem que consumir todo dia? Porque ele é excretado do organismo do animal em 24 horas. Ah, mas aí você vai prejudicar o meio ambiente. A molécula é biodegradável. Pensou em tudo. Graças a Deus. A gente tinha um cara lá em 1940, né, que pensava em tudo. Eu não tenho essa cabeça. E aí eu fico pensando assim, né? Como que a empresa familiar ela alcançou 17 países, sabe? Como que a empresa familiar chegou lá, sabe? Porque a gente vê grandes corporações, igual você falou, né, Cláudio? Existe fusão e compra e etc. Talvez para você alcançar mais países desse jeito é mais simples, né? Não vou dizer que é fácil, mas é um pouco mais simples. Mas uma empresa familiar para alcançar 17 países, qual que é o trilho, sabe? O caminho, sabe? Assim, não sei nem se pode falar que é uma receita, mas como que a Champion faz para chegar, ou fez para chegar e tem de fato posicionado em 17 países, sabe, com os produtos? É uma excelente pergunta, sabia? Às vezes eu me pego pensando nisso e a única resposta que eu encontro é uma frase que eu ouvi há uns dias atrás, que um colega, um amigo meu, falou esses dias. Ele falou assim, cara, a gente precisa encontrar a motivação das pessoas, nas pessoas e em nós mesmos. O que te motiva a levantar da cama? O que te motiva a trabalhar? O que te motiva a superar desafios? E aí eu acho que essa motivação, bom, eu penso muito nisso, né? A primeira geração da família era extremamente técnica. A segunda geração, que é o Dr. Flávio, ele é uma pessoa tão fantástica quanto era o Dr. Iriel, só que ele é um administrador de empresas. E aí ele tinha um sonho grande. Acho que esse é o ponto. A motivação dele é um sonho grande. Ele tinha vontade de fazer, acho que uma coisa tão grande como o pai dele fez. O pai dele conseguiu revolucionar a medicina veterinária.
Então ele tinha essa motivação de deixar o legado do pai dele. E aí ele falou, cara, eu não sou tão técnico como meu pai. Então eu quero fazer parte desse 1% aí, ó. E eu quero ser a única empresa de produto veterinário brasileira que tem uma operação lá nos Estados Unidos. Então, qual é a maior empresa brasileira de produtos veterinários? É a Ouro Fino. A Ouro Fino não tem operação americana. Ela busca parcerias lá, mas ela não tem uma operação americana. E aí dos Estados Unidos, ele falou, cara, dá para ser maior. E aí ele não tinha limite. E aí eu acho que o segredo do sucesso agora, que a gente está na terceira geração, é esse, né? Porque agora a terceira geração entrou um publicitário. E ele também tem isso nele, de deixar o legado, com certeza absoluta, eu tenho certeza disso. Eu conheço ele há 17 anos, conheço o André há 17 anos, e eu tenho certeza que ele tem uma vontade muito grande de deixar o legado do pai dele marcado. Assim como o pai dele deixou o legado do avô. Acho que essa é a motivação da família. Por isso que eu acho que eles chegaram nesses 1%. É isso que faz eles chegarem em 17 países e a gente já tem projeto para pelo menos mais 8. Mais 8. É interessante, né? Um líder, ele influencia muita gente, né? E a gente nota no Cláudio É isso que eu ia falar. essa influência toda, né? E outra coisa que eu observo também, Cláudio, é que às vezes a gente pensa, professor, que a veterinária ela é só o médico do cachorro, né? Ou então o que está lá no campo, né? E hoje eu olho para o Cláudio, eu vejo o Cláudio com uma visão de administrador, né? Então é uma área de atuação dentro da medicina veterinária. Outra área que você comentou, a questão de saúde pública também, né? Perfeito. Então, dentro da medicina veterinária, a gente pode observar várias áreas de atuação. Perfeito. Uma observação perfeita, Débora. Eu também penso bastante nisso, né? Na importância, e aí eu sei que esse podcast vai chegar para todos os alunos, né? Então, especificamente falando para os alunos de medicina veterinária. A gente passou por isso, né? Você, cara, o que eu vou fazer depois que eu sair da faculdade? E é super importante conhecer os campos de atuação da veterinária. Eu fiquei muito orgulhoso há 2 anos atrás, quando eu recebi o convite para dar uma palestra lá para o pessoal da UNB, para falar exatamente sobre isso. E eu falei assim, caraca, eu vou falar sobre o quê? Eu fiquei uma semana, né? Aí eu falei assim, pô, mas eu tenho que falar da minha vida. Eu tenho que falar da minha vida. Eu tenho 17 anos dentro, eu tenho 20 anos, né, mas 17 anos dentro de uma indústria que me possibilitou fazer tudo. Eu cheguei lá para ser coordenador de assistência técnica, né, que era para fazer isso aí, cuidar do animal que está doente lá no campo. Algum problema que, cara, usou errado, está precisando de ajuda na mistura e tal, tudo. Eu cheguei lá para fazer isso. Mas aí eu falei, cara, de lá até aqui foi tanta coisa. E tudo isso é possibilidade para médico veterinário. Tudo isso eu alcancei com o conhecimento adquirido de universidade e de mercado. Então isso é muito legal. Cuidar de cachorro, cuidar de gato, que é o mercado que mais cresce no mundo. Né? Hoje, se você pegar o mercado de produtos veterinários para ruminantes, é um crescimento pífio, 0,5%, 1%, tem ano que é negativo. O mercado pet cresce 20% a 22% todo ano. É muito importante, principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram mais ligadas ainda nos pets. Então é um mercado super importante. Mas e quem não quer fazer isso? Então quem não quer fazer isso, cara, você pode também, né, cuidar, fazer cirurgia lá no animal de produção, no cavalo, no boi. Mas principalmente você pode administrar, você pode marketear, você pode desenvolver produtos para a saúde e principalmente garantir saúde e segurança alimentar para o mundo, cara. Então, todo mundo que vai assistir isso aqui, né, pensa nisso. As possibilidades, elas são infinitas. Não tenham medo. Esse é meu conselho. Agora já pode ir embora já. Já podemos finalizar o podcast. Inclusive, as pessoas vão comentar aqui nesse podcast, já pedindo aonde vir um currículo, sabe? Porque eu quero trabalhar com vocês.
Cara, esse é uma das coisas, né, eu faço questão de sacramentar dentro da assinatura da nossa parceria entre Champion e Uni Evangélica. Eu quero que a Champion possa ser uma oportunidade para a gente, como a gente falou, né, como a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então, cara, quer estagiar com a gente, está aberto. Quer trabalhar com a gente, está aberto. Quer fazer pesquisa com a gente, está aberto. Quer fazer tese de graduação ou de pós-graduação com a gente, está aberto. Eu quero que a Champion seja a extensão da Uni Evangélica e que ela possa ser oportunidade para cada aluno que está nos assistindo, de verdade. Ótimo. Nós aceitamos, né, professor? Esperamos, nós queremos isso. Amém. Né? Essa parceria de pesquisa, né? Dá a oportunidade para os nossos alunos de participarem dessa programação toda, de todas essas etapas, né? Fantástico, hein? De controle. Inclusive agora a gente teve lá uma aluna que é a Márcia Cristina, né? Ela inclusive estava sendo orientada por uma ex-colega nossa também, né? Que está aqui, vai ser legal demais encontrar ela, que é a Cristine. E a Márcia trabalhou exatamente com isso, ela passou por vários setores da empresa, né? Marketing, laboratório, assistência de campo e principalmente a parte de desenvolvimento. Então, a Márcia é nossa aluna de 10º período. Isso, né? E aí ela sai no 10º período para fazer o estágio extracurricular. E Muito aí bom. ela esteve com o pessoal da Champion. Fez com a gente lá, fantástica, uma aluna muito preparada, de muito conhecimento, boa postura, excelente comportamento, grande compromisso. Então, parabéns com a formação dela. Ajudou bastante a gente lá e ela tava louca, né, pra acompanhar. Ela falou, cara, quando que vai chegar os testes de eficácia a campo? Eu quero ir para as fazendas para ver essa tecnologia sendo desenvolvida lá. Porque aí ela acompanhou e tal, foi muito legal, que ela tava doida para ver os testes de depressão de resíduos em músculo, rim, fígado, gordura e leite dos produtos, né? Que a gente tem ausência de resíduo. Então ela falou, cara, eu quero ver como é que funciona, porque é muito louco, né? Você dá um produto que vai na boca e não tem resíduo. É isso aí. Muito bom. E assim, pelo menos a gente já teve o sinal, né, professora Verde, assim, tanto da presidência quanto da nossa reitoria, de caminharmos aí para, de fato, fazermos o processo do termo de cooperação. Então, a instituição também aposta muito nisso, né? Até porque a academia é isso, né? Desenvolvimento, pesquisa, inovação e formação de nossos alunos para entregar a melhor experiência possível para esses alunos. E uma dessas experiências é justamente ter o contato com empresas como a de vocês. Até agradecer demais, professora, o convite que a senhora fez para o Cláudio para estar aqui conosco hoje, sabe? Porque eu acho que a sua fala, a essência, acho que as pessoas precisam ter mais isso, sabe? A vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E pelo jeito o pessoal tratou a cultura lá na Champion muito bem tratada, porque ela tá enraizada, né? A fala ela é uma só, sabe? Eu acho que a partir disso a empresa ela tem. A gente sabe por que a empresa consegue chegar longe, né? Porque a cultura é muito forte. A gente consegue identificar isso muito na sua fala, o jeito de você falar. Eu fiquei com vontade já de vamos arrumar um estágio lá para poder. Vai ser muito bem-vindo. Poder ter uma oportunidade, sabe? Então, gostaria assim, de agradecer demais, Cláudio, você, pela sua dedicação aqui conosco, em participar desse podcast, sabe? Mas a gente tem um ritual de finalização que é deixar uma mensagem, sabe? Ou uma sacada do podcast, o que foi legal nesse podcast, que a gente pode levar de ensinamento desse podcast, sabe? Gostaria muito que começasse com a professora Débora. Do que a senhora acha que foi importante esse podcast? Eu sei que dá pra gente gravar vários aqui, até porque se a gente for entrar em questões em específico, a gente vai gravar, sei lá, uns 10 podcasts. O dia todo. E eu gostaria muito que a gente gravasse mesmo mais podcasts, sabe? Mas para deixar uma missão, uma frase final, sabe, uma reflexão, ou o que a senhora achar importante, professora, e também a palavra final da senhora, para a gente poder finalizar esse podcast e no futuro gravarmos os próximos também, por favor. Bom, eu observei muitas coisas importantes hoje, né? Uma delas, que me chamou muita atenção, o Dr. Uriel era parasitologista, certo? Sim. E a partir de alguém que estudava, pesquisava, hoje nós temos uma grande empresa, né? Então, assim, eu acho que isso é um estímulo para os nossos alunos, né?
A pesquisa, ela tem uma grande importância. Ela é extremamente importante. Hoje, o que sai da Champions sai por meio de pesquisa, né? Então, vamos trabalhar com a pesquisa, né? Vamos continuar com a pesquisa. É uma área que eu acho que deve ser e continuar sendo investida e deve ser ponto de atenção para os nossos alunos. Segunda questão que me chamou a atenção também é essa paixão de vocês, esse compromisso, o compromisso com a empresa. Isso daí também me chamou muita atenção. Vocês estão de parabéns, viu, Cláudio? Vocês estão de parabéns. Obrigado, Dan, obrigado. Cláudio, por favor, meu querido. Bom, aproveitando, eu vou pegar carona na deixa da doutora Débora, aproveitando o que ela falou e que a gente está numa instituição de ensino, o maior público que vai ver esse podcast é proveniente de instituição de ensino, né? São alunos, catedráticos, professores. Sobre a primeira coisa que você falou, e sobre a segunda também, então a mensagem que eu deixo é essa: acho que pesquisa, ela não é uma parte, ela é tudo. Ela é tudo. Toda a segurança alimentar mundial, né? A veterinária, ela está aqui por causa dos pets, porque são animais de companhia e dão carinho, satisfação e deixam as pessoas bem. E os animais de produção, eles estão aqui para garantir a segurança alimentar do mundo, das pessoas do mundo. Nós estamos num país que vive do agro. A nossa função é produzir comida para o mundo. E a pesquisa, ela não é uma parte, ela é tudo. Tudo que você vê em alimentação hoje, ou cuidado, né, o self-care com o seu pet, tudo saiu da pesquisa. Tudo que você vê hoje na prateleira de um supermercado, de uma clínica pet, ou de uma loja veterinária, tudo saiu a partir da paixão, da ideia e da visão de algum pesquisador. Tudo, tudo. Eu só surfo a onda. Então, mas tudo saiu da pesquisa. E, cara, tendo isso em mente, acha a sua motivação. Acha a motivação para sair da cama. Viva com paixão, faça tudo com amor. Aí vai dar certo. Agradecer demais. Até anotei algumas coisas aqui, Cláudio. Cara, não vou nem falar todas, mas algumas assim, que me marcou, como a professora acabou de falar, né? As oportunidades precisam estar ligadas com a missão da Champion. A gente não vai abrir mão disso nunca. Se não fizer sentido para a Champion, a gente não vai entrar no negócio e ponto final. Acho que isso daí é um dos fatores que eu acho que é predominante aí para vocês. Eu anotei várias coisas aqui, né? 1% das empresas que chegam em terceira geração, 17 países, etc. Mas acho que esse está muito ligado na cultura, na missão de vocês. Acho que isso daí faz ter colaboradores, como é o seu caso, né? Como a professora disse, apaixonado por estar fazendo parte desse time da Champion. Te agradecer demais, cara, dar os parabéns, sabe? Antes da gente despedir, gostaria que você deixasse, se existir, um canal de comunicação que você vai receber lá muitos currículos, provavelmente, sabe? Para poder as pessoas entrarem em contato com vocês, né? Como é que as pessoas encontram vocês? Rede social, telefone ou e-mail? Nós temos todos, né? Todos os canais, posso deixar aqui com vocês para vocês fazerem divulgação. Sim. Aqui dentro da Univangélica. Hoje, por exemplo, é super oportuno que a gente está montando uma equipe a gente quer montar uma equipe de campo, um projeto piloto que a gente tem lá hoje com 6 pessoas aqui para Goiás, e eu acredito piamente que eu vou chegar em 40 pessoas no território nacional. Então, tudo que a gente quer é médico veterinário trabalhando com a gente. Então, pode entrar em contato com a gente através do telefone, né, do 0800 723 1616. Pode entrar em contato com o Instagram, que é o @Champion Saúde Animal. Pode entrar em contato com os e-mails contato@champion.ind de indústria.br, rh@champion.ind.br, e pode entrar em contato comigo também. O meu e-mail é claudio@champion.ind.br, e depois, se quiser, eu deixo o telefone aqui também, que é 62996383107. Eu tenho comigo também um negócio que eu atendo todo mundo.
E vai travar agora. Tomara. Vamos pegar depois todos os contatos, colocar na descrição do comentário também. Agradecer demais, tá, Cláudio? Você pela participação, a professora Débora também, que gentilmente topou de gravar esse podcast. E também agradecer o nosso patrocinador Master, que é o CREA Goiás, né? Nós só estamos conseguindo realizar esse podcast por meio também do patrocínio do CREA e também da nossa instituição, né? A Associação Educativa Evangélica, que está apoiando a universidade nesse projeto. Então, gostaria muito também de agradecer ao nosso patrocinador e desejar aí um bom trabalho para todos nós, tá? E vamos gravar o próximo, né? Já vamos agendar já. É isso. Eu é que agradeço vocês pela oportunidade de falar para um público tão grande. Agradeço aí também aos patrocinadores. Fico à disposição, né, para próximos podcasts e com fé em Deus a gente vai firmar esse contrato, né? Já está firmado. Próxima semana, né? hein? Já está firmado, próxima semana. Débora, foi um prazer rever você. Obrigada, mesmo, viu, de Cláudio? verdade. Estou muito feliz com essa possibilidade da gente estreitar mais os laços entre a Champion e a universidade. Muito Obrigada, legal. Cláudio. Obrigado a todos. Se você gostou muito desse podcast, tenho certeza que você gostou, você compartilha esse episódio, faz os comentários, marca o Cláudio, a professora Débora lá, sabe? Dá seu joinha aí se eu gostei. E até o próximo episódio, onde a gente vai tratar sobre diversos outros assuntos de inovação e tecnologia. Tenho certeza com pessoas especiais como a professora Débora e o Cláudio aqui presente. Abraço, até o próximo episódio.